Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! Os deputados federais eleitos no ano passado já tomaram posse e os trabalhos do Congresso Nacional já começaram. O deputado Célio Studart, do PV do Ceará, foi o segundo mais votado do estado e assume seu primeiro mandato federal. Ele é advogado e ambientalista. E é para falar sobre os planos, propostas e projetos do deputado para o mandato que a gente conversa agora. Deputado, bem-vindo à Palavra Aberta. Muito obrigado. Deputado, além de ambientalista é um termo, mas na verdade a sua atuação é mais direcionada aos animais, não é isso mesmo? Exatamente. A gente tem essa compreensão que a defesa do direito dos animais é algo que precisa de protetores dentro da política também. Nós temos uma grande gama da população que ama os animais, que compreende, às vezes, sem nem conhecer a lei, mas compreende que eles têm direitos, que eles são seres vivos, que sentem fome, frio, passam sede. E dentro da política a gente tem como melhorar e tem como ampliar esse rol de direito que eles merecem ter. Deputado, inclusive, a questão dos animais, a gente tem... o Brasil, a gente tem aparentemente dois Brasis diferentes, né? Tem uma parcela grande da população que ficou indignada, por exemplo, quando aquela cadelinha foi morta num Carrefour de Osasco, e tem outros que acham que isso não deveria ser prioridade, né? Como é que é a sua atuação nesse caso? Olha, a gente tem a compreensão de que esse direito que já existe tem que ser cumprido. Então, muitas vezes há um desconhecimento, há uma não compreensão de que esses animais têm direito, são seres sencientes, ou seja, como disse, possuem todos esses sentimentos que nós também sentimos e precisam ser protegidos. Então, quando nós temos um arbítrio, um abuso, uma monstruosidade como aquela, é preciso que as delegacias especializadas em meio ambiente tomem providência, é preciso que o Ministério Público Ambiental tome providência e a sociedade, quando dá esse recado, quando mostra a sua indignação, ela está mostrando que muitas vezes, sem nem ter a total compreensão do que é esse direito, ela se sente ferida, porque é um inocente, é uma vida inocente que foi indefesa, inocente, e mais do que isso, os animais, eles atuam na nossa vida, às vezes, até como membros da família. Não tão somente pelo amor que nos trazem, pelo carinho, pelo afeto, mas também porque eles são utilizados até para funções como a terapia, que é, no caso da sinoterapia, que é feita por cães, para o tratamento de depressão e de outros transtornos psíquicos ou não. Então, os animais possuem uma função também podemos assim dizer, de serviço ao homem, quando não maltratado, claro, obviamente, que é muito importante para o ser humano compreender esse amor, esse carinho através dessa relação homem-animal. Inclusive, deputado, eu estava vendo outro dia num serviço de streaming que a gente tem aqui no Brasil, uma série de documentários sobre o papel dos cães, né? E tinha um que era um cachorro que era treinado para avisar a família quando uma menininha tinha convulsões, isso ainda nos Estados Unidos, não sei se a gente já tem no Brasil, mas é o tipo de caso de que eles salvam vidas nossas, né? O caso de Brumadinho, do incidente de Brumadinho, foi muito claro em relação a isso, né? Cães farejadores ajudaram ali a localizar vítimas, ajudaram a localizar, enfim, a contribuir com o papel dos bombeiros. Assim como nós temos os cães da polícia, nós temos também os cães guias claro, que beneficiam a vida daquela pessoa com deficiência visual, né? Então, você tem aí uma relação ser humano-animal, onde não há maltrato, onde há amor, onde há carinho, e certamente aquele animal se sente, é muito bem tratado pelo seu tutor, é muito bem cuidado. Então, esse tutor, quando vê um caso, um absurdo de um maltrato, um crime contra um animal, ele sente como se fosse o animal dele, que ele tanto ama, que tanto ajuda ele, que todo dia está ali acompanhando o dia a dia dele, que abana o rabo quando ele chega em casa, que traz alegria, que divide felicidades com os filhos. Então, isso mobiliza pessoas, mobiliza e sensibiliza. Deputado, vamos falar um pouquinho da sua carreira. Antes de chegar aqui na Câmara, o senhor foi vereador lá em Fortaleza, não é isso? Se eu não me engano, Exato. Dos mais votados. E antes disso, um pouco mais, o senhor fundou ou presidiu uma ONG, um projeto. Explica pra gente. Bom,
Eu comecei a caminhada política com a ideia e a interpretação de que a população precisa compreender o direito, a antropologia, a sociologia, a ciência política, ou seja, tudo que permeia a nossa vida numa compreensão maior das decisões públicas, né? Então, eu criei uma ONG chamada Instituto Politizar, que pretendia ser um grupo de estudo, assim como palestras, workshops, para poder levar conhecimento político a jovens, faculdades. Então, através dessa ONG, a gente foi ampliando nosso leque de participação, nosso leque de pautas e fomos atingindo uma maior quantidade de pessoas, né? Então, não só os estudantes que se interessavam, alunos de faculdades que se interessavam por esse tema, em um período onde política era pouquíssimo debatido. Felizmente, hoje já é mais debatida a política dentro das universidades, mas no momento que nós iniciamos, não, ali em meados de 2010, né? Então ainda estava longe. É importante lembrar que há um bom tempo atrás nós tínhamos a OSPB, Organização Social e Política Brasileira, que era uma disciplina que tendia a ensinar também alguma dessas matérias aos alunos e acabou sendo retirada do currículo. Sim. Não foi repensada nenhuma nova que pudesse agregar todo esse conhecimento. Então, a ausência da educação política dentro das escolas e dentro das universidades foi algo que nos ensejou a fazer o Instituto Politizar. Para combater a alienação quanto a esses temas. Para alumiar o exercício de nossos direitos. Claro. Né? Você veja que o adolescente de 16 anos de idade, ele vota, mas ele não recebe nenhuma informação dentro da educação formal dele que possa esclarecer como se dá o exercício do voto. Então, isso é algo preocupante. A gente precisa levar conhecimentos, debater, e o Instituto era suprapartidário, então não tinha nenhuma matiz ideológica, mas ele pretendia, de forma ampla, de forma universal, levar esse conhecimento aos jovens e a quem quisesse participar. Deputado, seguindo um pouco, vamos para a sua outra prioridade para o mandato, que, se eu não me engano, é a defesa daquela parcela da população que é deficiente né, e que tem problemas de acessibilidade, que é uma parcela que enfrenta muitos problemas no Brasil, né? Muitas. O Brasil é um país que ainda respeita pouco a inclusão e a acessibilidade das pessoas com deficiência. E muitas dessas questões envolvem até não só deficiências mais conhecidas, mas muitas vezes são questões que envolvem algum surto de alguma doença que acaba deixando traços, deixa marcas e aquela pessoa tem alguma deficiência que o governo do estado, ou a prefeitura, ou o próprio governo federal muitas vezes esquece por ser um número pequeno de pessoas. Nós temos, por exemplo, doenças genéticas raras que acometem pouquíssimas pessoas e por isso não tem um grande clamor midiático ou um grande clamor de defensores. Sim. E é importante nós que estamos temporariamente exercendo um cargo público, um cargo político, compreender, localizar essas pessoas, claro, ou escutar as demandas e tentar transformar essas petições em algo real que possa melhorar a qualidade de vida delas. Então, realmente, alguns grupos de pessoas com deficiência são mais fortes, mas outros são muito pequenos, alguns são mais organizados. São mais organizados. Né? E muitas vezes esse debate fica só dentro da família que possui algum membro da sua família com deficiência. E nós temos que levar para toda a sociedade para que ela compreenda que o que prejudica, o que atormenta, o que cria realmente um entrave na vida de uma família, não é algo que atinge só ela. Deve nos atingir enquanto cidadãos e enquanto figuras públicas para a melhoria da qualidade de vida de todos. Inclusive, se eu não me engano, né, deputada, as pessoas não aparecem, muitas vezes elas ficam dentro de casa, né, elas não conseguem empregos, elas não saem na rua, mas uma parcela expressiva da população brasileira tem algum tipo de deficiência, não é isso? Exatamente. É muito complexo, às vezes, o número, porque muitas doenças, que, como eu disse, trazem algum tipo de deficiência, não são nem catalogados, ou são mal catalogados. Então, há sempre uma busca para encontrar números certos de quantos autistas nós temos no Ceará, por exemplo, ou no Brasil, de quantos cadeirantes, enfim. Então, é sempre uma busca nova, fazer um censo acerca dessas questões e realmente
muitas dessas pessoas, pela falta de acessibilidade nos municípios ou nos estados, pela falta de inclusão, acabam sofrendo bastante e ficando muito reclusos em sua casa. Ou seja, ficam ceifadas de ter uma vida social, quando, na verdade, o Estado deve buscar formas de incluí-las dentro da participação, do convívio social e de todas as atividades que qualquer pessoa tem. Deputado, felizmente nosso tempo já está acabando, mas muito obrigado, deputado Célio Studart, do PV do Ceará, pela sua participação no Palavra Aberta. Eu que agradeço e é um prazer servir a população aqui na Câmara dos Deputados. A gente que agradece, deputado. Eu sou Juliano Pires e este é o Palavra Aberta. Você pode conferir esta e outras edições do programa no site câmara.leg.br/palavra aberta. Fico por aqui. Até mais.